1 Coríntios, capítulo 12, os 31 versículos, 6 versículos cada um, e na minha preguiça eu leio o último. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. Ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, é outorgada a fé, a outro, pelo único Espírito, dons de cura, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações, e ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Portanto, assim como o corpo é uma só unidade, possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muito, constituem em um só organismo. Assim também ocorre em relação a Cristo. Por todos nós somos batizados em um só Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebidos de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não precisamos de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que aparecem ser mais fracos são necessários, e os que não parecem menos dignos do corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. Enquanto os que nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim, todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo. Cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestre, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos os dons de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em língua? Todos interpretam? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente, um caminho ainda melhor. E aqui, então, fizemos a leitura do capítulo 12. Como eu falei antes, um capítulo um tanto quanto controverso e, por vezes, um pouco confuso na nossa mente, quando nós lemos a respeito desses dons.
principalmente porque muitas vezes nós somos e já fomos inseridos em algum contexto cristão com algumas tendências doutrinárias a apegar-se, muitas vezes, mais aos dons do que às virtudes. E no decorrer do na nossa reflexão aqui, eu creio que nós vamos começar a entender isso. Então ele começa dizendo assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então aqui ele está falando acerca de algumas situações que são os dons espirituais nas quais a igreja foi abençoada pela graça de Deus, né? E nós vamos ver que é para a sua edificação. O apóstolo Paulo pede que não sejamos ignorantes. Por que ele fala isso? Quais formas de sermos ignorantes de um assunto? Negligenciando ou não percebendo ele? Negligenciando Ou não percebendo? ou não percebendo, ou realmente não sabendo sobre, ou sabendo e ignorando o que realmente são, ou sabendo e ignorando o que realmente são e fazendo o que a gente quer para o nosso próprio proveito. Que é pior ainda do que só ignorar o que eles realmente são. Na verdade, são 3 pontos cruciais aqui que eu tenho em mente para trazer para nós. Pode ser que até tenha mais alguma coisa que eu não consegui pensar, mas eu creio que são 3 pontos muito interessantes e que se a gente for fazer uma análise tanto na igreja de Corinto, quanto nos dias de hoje acontece essa ignorância sobre os dons espirituais. Ou por medo, ou por negligência, ou por realmente não saber. Muitos por medo procuram nem saber as coisas. Outros, vamos dizer assim, ignoram a verdade sobre cada situação dessa. Outros fazem, vamos dizer assim, mais do que eu creio que não dá para dizer assim, mas usam a questão dos dons, sabem o que eles são, mas ainda assim aplicam de uma forma a beneficiar eles próprios. E a gente vê muito disso nas igrejas. Muito. Mas, aqui então o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, que não sejamos ignorantes sobre os dons espirituais. Amém? E nós não devamos ignorar que eles existem. Que nós não devemos negligenciar a existência deles. Porém, também que nós não ultrapassemos a verdadeira função desses dons espirituais. E aqui nós vamos ver que tem alguns que estão usando os dons espirituais para benefício próprio, e não para a igreja. E não para a edificação real da igreja. E a gente vê hoje nas igrejas isso. Um se fazendo mais espiritual do que o outro, por evidenciar algum dom espiritual. E isso é muito importante a gente prestar atenção. E aqui, então, o apóstolo Paulo, ele traz algo muito importante para nós entender isso, sobre a ignorância, sobre o ignorar o que realmente são os dons. Que é o quê? A influência trazida do mundo e do contexto na qual eles eram inseridos naquela época. Olhemos bem, versículo 2 do capítulo 12 de 1 Coríntios, ele diz assim, ó, sabeis que outrora, quando éreis gentios, quando era pagão,
quando eles eram de Corinto e eles sacrificavam nos templos pagãos lá de Corinto, como era tradicional aquele povo pagão e gentil, e sacrificavam para aqueles ídolos, e é isso que ele diz aqui. Ele diz assim, ó, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Olha só. Isso é muito importante a gente entender isso aqui. Por diversas vezes, pessoas tendem a se colocar em situações ou a cultuar deuses pagãos. E a gente vê isso hoje ainda. Tem muita gente incluído no cristianismo que procura uma mãe de santo, por exemplo, um pai de santo. Uma pessoa que lê carta, que lê mão. Ou cristãos sendo enganados, muitas vezes, na própria religiosidade, sendo direcionados a ídolos mudos, como a gente está escutando aqui, e deixando-se ser guiados por esses ídolos mudos. Olha só. Aqui ele diz que o ídolo não fala nada. Não é verdade? Quando a gente vê aí num documentário desse, porque eu nunca participei de uma casa de espírita dessa, assim, um candomblé, um negócio desse, mas eu já tive na presença de alguns santos e algumas igrejas e algumas coisas aí, e a gente olha para aquela imagem, realmente aquela imagem não me diz nada. Quando eu chego lá perto dela, se eu fizer uma oração para ela, se eu rezar para ela como diz a tradição daquela igreja, aquela imagem vai me dizer alguma coisa? Ela abre a boca para me dizer alguma coisa? Não. Ela aponta o dedo, segue por aqui, segue por ali? Não. Mas se a gente retornar, creio eu que é no capítulo 10, eu vou tentar dar uma olhadinha aqui. E eu até quero pedir perdão, porque o meu computador está um pouquinho lento. Tem que mandar na manutenção para dar uma olhada. Onde será que você consegue Tem ir que lá mandar lá na minha perto? loja. Então. Tem que dar uma pesquisada. E, irmão, não ignora, fala. Tá, na verdade, cálice e tal. Tá. Não quero dizer aos pagãos sacrifício que é oferecido, ó, versículo 20 do 10. Vamos ler o 19. Portanto, o que estou querendo dizer, será que o sacrifício oferecido ao ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Ele diz que é. Primeiro que não, mas ele diz o que realmente é. Não. Por quê? Porque perante o nosso Deus não é nada. Quero dizer que os pagãos sacrifício é oferecido a demônios e não a Deus. Quando o pagão está diante de um ídolo, ele está sacrificando a demônio. Ele está indo lá ser conduzido por uma tradição colocada naquela cultura. Não é verdade? Não é isso que ele está dizendo aqui? Porque o que o pessoal fazia no templo pagão? Ele cultuava o deus pagão segundo a tradição daquela mitologia. E eles eram conduzidos a cultos sacrificiais, a cultos de prostituição, a cultos de flagelação, a cultos diversos, instruídos tradicionalmente por aquela mitologia pagã. Eles tinham as tendências e rituais, e eles seguiam por um caminho que aquele ídolo que estava lá, dentro daquele templo, sem abrir a boca, sem se mexer, sem fazer nada, acabava determinando como eles procediam, como eles andavam, como eles viviam. Não é verdade isso? E é aqui que o apóstolo Paulo está dizendo: cuidado, porque essa proximidade, como é que eu posso dizer, essa intimidade que eles tinham com o ídolo,
que eles foram tirados dessa idolatria, eles foram tirados desse mundo pagão, e muitas vezes isso acontece comigo e com você. Nós também muitas vezes fomos tirados de uma igreja idólatra, de uma igreja que cultua muito parecidinho com o paganismo. Muitas vezes nós fomos tirados de um centro budista, porque nós estávamos acreditando naquela filosofia budista, olhando para aquelas figuras que estavam lá. Aquilo ali estava me direcionando a vida. Aquilo ali estava guiando o meu proceder, o meu pensar, o meu agir. E muitas vezes isso, essa contaminação que vem do mundo na nossa mente, aquela velha máxima que nós temos usado ultimamente, a fortaleza que é criada no nosso próprio pensamento, no nosso próprio cérebro, que Satanás usa para nos aprisionar, porque são demônios que fazem isso com a humanidade. E a gente pode ver que tem vários tipos para satisfazer os vários desejos e as várias concupiscências que o ímpeto humano é instigado. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele chama a atenção para não sermos ignorantes, não ignorarmos o verdadeiro sentido dos dons espirituais, o verdadeiro valor e o verdadeiro propósito dos dons espirituais, mediante essa contaminação, e que nós não sejamos, vamos dizer assim, direcionados da mesma maneira por ídolos e da forma como nós éramos no mundo antes, seja no paganismo, seja no ateísmo, seja no budismo, seja em qualquer filosofia na qual nós tínhamos como vivência e como verdade para a nossa vida, que nós não misturemos isso com o que realmente é e são os dons espirituais. Isso aqui é algo muito importante para a gente poder entender. Se a gente não entender isso agora, nesse princípio desse capítulo, vai ficar muito difícil para nós poder discernir o que está escrito aqui nesse capítulo. E o apóstolo Paulo continua dizendo assim, ó: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. O que quer dizer aqui? Tinha gente lá dentro que estava, vamos dizer assim, profetizando, mas que estava amaldiçoando a Jesus. Nós sabemos que numa igreja, numa congregação, há muitas pessoas. Um tanto salva, um tanto afim, está ali. Mas será que é? Como eu não posso afirmar que o irmão não é salvo, eu também não posso afirmar que o irmão é salvo. E muitas vezes, por não ser salvo, ele ainda está se deixando levar por essas situações. E por essas tendências de pensamentos. E por esse tipo de atitude. Porém, eu também tenho que levar em consideração aqueles que são salvos, que receberam o Espírito de Deus, porém, ainda resistem ao Espírito de Deus. Por isso que na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 11, se eu não me engano, quando o apóstolo Paulo diz assim, que o amor de Cristo nos constrange, um constranger é um pressionar. Por que pressiona? Porque muitas vezes a minha carnalidade, as minhas ideologias, o meu jeito de pensar, aquilo tudo que eu fui, me pressiona para baixo, enquanto o Espírito Santo está me constrangendo para cima e está me impulsionando para cima. Porque em Colossenses nós somos estimulados por Paulo e exortados por Paulo a quê? A buscar as coisas do alto. Olha só.
E eis aqui uma luta, muitas vezes, interior, no próprio crente. Esse é o ponto. Muitas vezes nós nos apoiamos a situações e a debilidades e a deficiências carnais na qual nós fomos inseridos na nossa infância, por exemplo. Vão dizer que eu sou irmão de muitos irmãos. E eu sempre fui aquele mais quietinho, eu sempre fui introvertido, eu nunca consegui me impor sobre eles, eles faziam chacota de mim, eu criei um trauma de inferioridade, e hoje, para mim me sobressair, digamos assim, eu expresso o dom de línguas, por exemplo, no meio da igreja. E assim, eu me faço como um espiritual, como alguém notável no meio daqueles irmãos todos. Isso é só uma hipótese que eu estou levantando aqui. Mas olha só, isso aqui são coisas que, querendo ou não, ao exercer muitos dons que Deus nos deu, muitas vezes, as nossas carnalidades, o nosso direcionamento por as nossas intimidades com o paganismo, com o ateísmo, com outras situações, com o feminismo, com o machismo, com o homossexualismo, com o marxismo, com, sei lá, qualquer outro tipo de ideologia, nos faça pensar, nos faça agir de maneira a ignorar o que realmente é e o para quê que realmente serve o dom espiritual. E aqui ele começa a explicar agora. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então, assim, é o Espírito de Deus. Aqui ele vai começar a falar da unidade do Espírito. O Espírito que nos rege não é mais o do mundo. Não é mais o do paganismo. Não é mais o do ateísmo. Não é mais o de qualquer ideologia que nós possamos ter idealizado como verdade na nossa mente. Mas sim, agora é ao Espírito de Cristo. É este agora que deve me influenciar realmente. Eu gosto de fazer uma análise com o espírito natalino. Quando chega a época de Natal, vocês nunca ouviram falar assim que, estamos no espírito natalino? Vamos fazer uma arrecadação de brinquedo, fazer uma arrecadação de alimentos, vamos levar mensagem de Natal, vamos abraçar as pessoas. Pelo espírito natalino, nós somos induzidos a comprar presentes e a fazer diversas situações, não é verdade? Esse espírito natalino, ele tende a nos influenciar e a guiar o que nós estamos fazendo. E aqui, então, o apóstolo Paulo está o quê? Direcionando e trazendo a verdade na qual deve ser o direcionamento dos dons na igreja. E na qual nós devemos estar debaixo da influência agora. E esse é o único. É isso que ele diz aqui. Ora, os dons são diversos, e nós sabemos que há diversos dons. E eu creio que esse grupo de vocês é maravilhoso por isso, porque cada um tem um dom, e eu acho que todos vocês têm vários dons. E o compartilhar desses dons está propiciando uma edificação e um fortalecimento da igreja, e uma edificação para a região de Criciúma muito grande. E eu louvo a Deus por isso. Porém, o Espírito que direciona tanto cada indivíduo, como cada dom que é exercido, é um só. Mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade dos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é o que opera em tudo, opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Tá, voltemos um pouquinho. Quando nós falamos que há um só Deus que está guiando cada serviço desse,
cada realização dessa, um só Senhor. Cada dom desse, só um Deus, só um Espírito. O que a gente está entendendo aqui? Que não são os espíritos do mundo, que não são o espírito das ideologias, que uma ideologia, ela tende a guiar a maneira na qual tu vive, inclusive. Na qual tu fala. Na qual tu age com as pessoas. E aqui o espírito que deve direcionar os dons, os serviços, as realizações desses dons, deve ser o Espírito de Deus. É somente neste Espírito é que é o direcionamento. Este é que deve influenciar o exercer dos dons. Olha como é importante a gente entender isso aqui, pessoal. Olha como é importante. Isso aqui, o entendimento dessa mensagem que o apóstolo Paulo traz nesses primeiros versículos, ele é de suma importância para que nós possamos compreender a importância e compreender como realizar esses dons. E o que deve nos influenciar a realizar esses dons. Não é o espírito de Natal. Não é o espírito da Páscoa. Não é um espírito ideológico. Não é um espírito de orgulho ou de vaidade. Não é qualquer outro espírito, é o Espírito de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Por isso que é dito que são os dons do Espírito. E esse Espírito é que deve reger o exercer desses dons. Agora ele diz assim, a manifestação do Espírito, que é o quê? O exercer dos dons, o manifestar espiritual dos dons, é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Eis uma ótima maneira de discernir se o que está acontecendo no nosso meio, se o exercer desses dons que estão acontecendo ao nosso redor é Espírito de Deus que está regendo ou não. Tanto em mim, quando eu vou exercê-lo, quanto aos outros. Isso é muito importante. Por quê? Prestar atenção, está sendo proveitoso para o corpo? Está edificando o corpo, está fortalecendo o corpo, o exercer desse dom? Isso é muito interessante. É um ótimo filtro para a gente poder discernir, julgar o espírito que está atuando ali no exercer daqueles dons. E daí ele diz aqui, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro no mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro no mesmo Espírito, então sempre no Espírito Santo de Deus, a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, e a outro profecia, e a outro discernimento de espíritos, e a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Irmãos, vamos fazer um pequeno retorno, só um pouquinho, Grazi. Vamos fazer um pequeno retorno. Quando o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele foi criado com 2 mãos, 2 braços,
20 dedos, 2 pés, 2 orelhas, um nariz, uma boca, 2 olhos. Os olhos estão na frente, não está em cima da cabeça. As mãos não estão no cotovelo, está no final do punho. Mas se ele quisesse ter feito de outro jeito, ele podia ter feito? Sim. Se ele quisesse que o dedo tivesse no umbigo, ele tinha feito assim. E se ele quisesse que o olho tivesse no cotovelo? Estão vendo muito MIB, eu acho. Né? Mais ou menos. Olha só. Nós estamos entendendo que os dons nos são distribuídos, e ele vai fazer uma comparação agora no versículo 12 para frente, como um corpo realmente. Porque assim como ele criou o ser humano, assim como nós somos, hoje ele distribui os membros e as características e as funções de cada membro no corpo de Cristo, como ele criou o corpo do homem no Éden, do jeito que ele quer. E cada um deve agir conforme lhe foi criado. Não é verdade? A mão serve para caminhar? Tem gente que faz umas apresentações aí caminhando com as mãos. Mas ele vai mais rápido, ele consegue caminhar mais longe, digamos assim, por mais tempo do que tu caminhar com os próprios pés. Não vai ser tão eficiente se a mão estiver fazendo a função de outro membro. A mão vai conseguir filtrar o sangue? Não. O que vai fazer isso é o fígado. Vai conseguir filtrar a urina? Não, o que vai fazer isso é o rim. Olha só. Então, o Senhor, ele fez cada membro, cada órgão, cada um com a sua função, inclusive no corpo de Cristo. E daí ele continua, versículo 12, dizendo assim, porque assim como um corpo tem muitos membros, e é isso que nós estamos falando aqui agora, todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também, com respeito a Cristo e com respeito ao corpo de Cristo. Nós somos um corpo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. É isso que ele diz aqui. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Se aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Redentor, somos corpo de Cristo. Porém, aqui agora fomos colocados em posições diferentes no corpo, como lhe apraz, como foi falado antes. Olha só. E a todos foi dado beber a um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Vocês já pensaram um olho de 2 metros de altura? 1,97 m, um olho azul, que nem o do Bernardo, chega ali para falar? Como é que ele vai falar? É só o olho? Como é que ele ia pregar o evangelho para nós? Ele precisa da boca. Não é verdade? Amém, irmãos? Vocês já pensaram passar na rua e olhar para um olho de 2 metros de altura? 2 metros de diâmetro, né? O olho não é nada, né? Pior o narizão, né? O olho, senhor. Melecado, tá doido? Com gripe ainda. Se todo fosse ouvido... Onde o olfato? Mas Deus dispôs o membro, colocando cada um deles como lhe aprouve, como nós acabamos de ver antes. Como Deus criou o Adão do jeito que ele quis, narizinho lindo assim, ó, que nem o meu, orelhinha linda assim, ó, que nem a minha. A mãe diz, pelo menos, né? O olhinho lindo assim, a minha mãe sempre diz que eu sou muito lindo. Beleza? Olha só. Não é verdade? Deus quis que fosse assim. Né? Mas eu desconfio um pouquinho, porque mãe, né? Essas coisas, né? Não, eu tô brincando. Então, olha só, Deus dispôs o mesmo, colocando cada um deles como lhe aprouve. Então, cada um de nós foi colocado
no corpo, aonde nós estamos, na igreja na qual nós somos inseridos, na assembleia, digamos assim, na qual nós somos inseridos, vocês em Criciúma, eu em Nova Trento, em Tijucas, em São João Batista, por vezes aí, por vezes cá, vocês também, por vezes aí, por vezes cá, fazendo o papel do corpo de Cristo, porque somos um só corpo, só que vocês estão a extensão do corpo de Cristo alcançando Criciúma. Nós aqui somos uma extensão do corpo de Cristo alcançando o Vale do Rio Tijucas. O Paul, graças a Deus, está alcançando quase o mundo inteiro. Né? Mas está lá em Araraquara. E olha que maravilhoso que é isso. É maravilhoso isso. E isso também nos traz aquele versículo bíblico que diz que Cristo é o que Deus faz, tanto o querer, ele efetua nós o querer, como o realizar. É ele que realiza as coisas através de nós. E isso é muito legal. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Então aqui nós não podemos, eu não posso dizer que eu não preciso da André. Eu não posso dizer que eu não preciso da Liodete, não preciso do Felipe, não preciso do Paul, não preciso do Kevin, do George, que estão lá no outro lado do globo. Eu não posso dizer isso. Porque nós somos um corpo. Como que o corpo vai se alimentar, vai se fortalecer, vai fazer um exercício sem as duas mãos no halteres para fortalecer lá na academia? Ou vai capinar um lugar sem as duas mãos na enxada? Ou vai erguer a parede na qual nós estávamos falando antes, sem o olho estar prestando atenção, calculando, o cérebro calculando certinho se está retinho, quantos tijolos precisa, quanto que vai de cada a porção de cimento, de areia, de água, de cal. Nessas questões técnicas de construção, o Ismael pode me ajudar melhor. Enfim, um não pode dizer que não precisa do outro. Tanto o olho quanto as mãos, o braço, as pernas, não pode dizer que não precisa da boca, porque pela boca entra o alimento é mastigado, para quê? Para trazer a energia necessária para que o corpo possa ser fortalecido e exercer cada função. Enfim, daí aqui ele traz alguma situação assim que me parece que uma reflexão um pouquinho necessária. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Porém, os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros. Então, assim, não é para nós menosprezar aquele irmãozinho que muitas vezes, vamos dizer, aquele que acabou de entrar na igreja e pouco sabe sobre as coisas de Deus, vamos dizer assim, que ainda não tem aquela pegada espiritual, que é mais fraco, que não é tão decoroso, digamos assim. Tem outros que são menos decorosos ainda por estarem sendo igreja e corpo de Cristo por muito mais tempo e ainda procedem como algo que traz menos decoro. E nós sabemos que partes frágeis do nosso corpo são, muitas vezes e por vezes, cobertas, são adornadas. Tipo, para uma guerra, a parte do abdômen, que ela é frágil, o que acontece? É feito uma couraça para colocar ali. Estou trazendo essa conotação por causa de quê? Por causa da nossa
luta espiritual na qual nós somos inseridos e na qual o apóstolo Paulo traz em Efésios capítulo 6, versículo 10. E ali ele fala de uma armadura espiritual. E ele fala de uma couraça, e ali de cunho espiritual. Porém, quando um homem vai para a guerra, e falando do corpo natural, ele cobre a barriga, que é frágil, que qualquer coisa ali espeta, fura, rasga e vai debilitar muito o corpo, é protegido. E é prestado muita atenção, e é tido muita atenção nessas partes frágeis. E assim o apóstolo Paulo nos estimula a olhar para estes que ainda são partes frágeis do corpo de Cristo e que nós possamos dar mais atenção a eles, para que possamos fortalecê-los. Digo isso numa visão limitada, uma visão limitada que eu tenho. Eu vou trazer hoje apenas isso, mas vocês podem acrescentar. Mas eu vejo os que são recém-inseridos no corpo de Cristo, que ainda não têm um conhecimento do real potencial do poder de Cristo em suas vidas, ou daqueles que ignoram as coisas espirituais, apegados ainda nas coisas nas quais eles tinham intimidade antes de serem inseridos no corpo de Cristo, que foi bem o começo desse contexto, desse capítulo. Certo? Porém, não devemos desprezá-los. E sim, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, ter eles com mais honra ainda. Dar mais atenção para eles. Trazer a proteção necessária para eles. O alimento necessário para eles. O fortalecimento e a edificação necessária para eles. De maneira de que um membro sofre, todos sofrem com ele. Esse é um deles é honrado, com eles todos se alegram, todos se regozijam. Não é verdade que uma cutículazinha na mão, às vezes aqui, quando ela dá aquela inflamada, é terrível, não é? Cara, é uma cutículazinha. É um membro do meu corpo aqui, ó. É um dedinho que tá inflamado. Às vezes atrapalha para fazer de tudo, até para lavar uma louça. Não é verdade? Não é? E a gente não sofre quando vai fazer as coisas ainda, até faz. Mas sofre, não sofre quando vai lavar a loucinha? Quando vai apertar um parafuso? Não é verdade? Quando vai fazer alguma coisa? Sim. Olha só. Então, quando um membro, inclusive um desse, frágil, fraco, que está ali inflamado, precisando de uma atenção, precisando de uma atualização de doutrina, um fortalecimento em certas áreas de vivência e tal, é muito interessante dar atenção para aquele dali, para que o ministério em si possa progredir de maneira mais rápida. Porque muitas vezes a louça eu podia lavar em 5 minutos, levei 15 por causa daquele dedo inflamado. E por isso que muitas vezes o ministério dá uma patinada, porque muitos ficam se gabando, que a sabedoria ensoberbece, capítulo 8, e acabam não dando atenção, sustento e fortalecendo aquele que está fraco, aquele membro que é o enfraquecido no corpo. Aquele membro mais frágil no corpo. Aquele membro que está trazendo a debilidade para o corpo. Porém, quando ele é restaurado, é fortalecido, e quando ele é honrado todos são honrados, porque daí o corpo trabalha direitinho. Que daí é para isso que servem os dons espirituais. Esse é o principal proveito dos dons espirituais. É o fortalecimento do corpo, é edificação. Está lá no capítulo 14, nós vamos ver. Mas por enquanto só deixa assim, só deixa a pinceladinha lá no 14. Não vamos olhar nem o versículo. Este é o ponto. E o real sentido espiritual dos dons que são espirituais. Ora, vós sois de Cristo, individualmente membros deste corpo. Há uns, daí ele fala aqui algumas funções primordiais
Antes ele trouxe algumas, mas agora ele traz algumas primordiais. E estavam sendo, assim, muito necessárias. Ele chama a atenção para esses dons, para aquele momento ali. Uns estabeleceu a igreja primeiramente como apóstolos. Se não tivesse alguém que foi enviado para profetizar, para pregar o evangelho ali no meio deles, como que chegaria o evangelho e esse corpo fosse formado? Não teria. Em segundo lugar, os profetas, aqueles que traziam a palavra de Deus, porque eles não tinham a Bíblia. Tinham a Bíblia como nós tínhamos? Como nós temos? Não. Eles tinham só o Antigo Testamento, Salmos, Profeta, Pentateuco. Olha só. Cantares. Em terceiro lugar, os mestres, aqueles que ensinam as coisas de Deus. Depois, os operadores de milagres. Aí agora ele está trazendo um restante. Depois, os dons de curar. Socorros. Administradores, que é os governantes, que está ligado ao mordomo também. Variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? E daí ele faz um questionamento. São todos profetas? Todos mestres? Operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nos todos. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. O que é os melhores dons? Aqueles que vão trazer fim proveitoso e edificar a igreja local. Aqueles que vão testemunhar o poder de Cristo verdadeiramente. Aqueles que vão trazer salvação para o mundo, inclusive, para aqueles que estão lá perdidos. Não só para o corpo. Ao passo. Tá. Entretanto, procurai com zelo os melhores dois. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Nossa! Algo que é top do top, se diz que ele é excelente. Não é verdade? E aqui ele diz que tem algo, tem dom que é acima do excelente. E ele vai tratar desse dom aqui agora. E é esse dom que ele diz que é para procurar. Que é o melhor dos dons. Que é o quê? O exercer de qualquer outro dom daquele com o amor. Vamos dar uma pinceladinha no capítulo 13, que é maravilhoso o capítulo 13. Todos os dons que nós exercemos na igreja devem ser feitos com amor. E esse é o ponto. Lá em Romanos 13, ele diz assim, a ninguém ficais devendo nada, exceto o amor. Tudo que se deve fazer é com o amor. O exercício dos dons deve estar demonstrando e exercendo o amor, o melhor dos dons. E daí esse nós vamos ver na semana que vem. Bom? Bom. Amém. Ismael, faz uma oração para nós, por favor, irmão. Senhor Deus, te agradecemos por esse momento, comunhão com a tua palavra, onde aprendemos muito sobre esse capítulo e sabemos que dúvidas foram sanadas e te agradecemos por tudo. Te agradecemos porque a tua palavra foi pregada aqui essa noite e que também te agradecemos pela vida do Diário, que foi muito usado para esclarecer essas dúvidas e que possamos ter tudo gravado nos nossos corações e que isso seja trazido na nossa memória sempre que a gente precisar, essas informações serem trazidas à nossa memória. Te agradeço por esse dia, pela vida de cada um
Que o Senhor nos cuide ainda nessa noite, aos nossos afazeres, ao nosso voltar para nossas casas, possamos ainda aprender mais de Ti, ainda aprender mais da Tua palavra. E te pedimos cada vez mais que possamos ser participantes desses momentos tão maravilhosos que o Senhor tem nos dado, né, nos proposto. Vamos te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, pessoal, por hoje eu creio que é só. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, está em aberto. Se não, É um coração. beijão aí para todos, né? Coraçãozinho de novo aí para todos, ó. Você mora no meu coração. E qualquer coisa, estamos aí. E que o Senhor continue abençoando grandemente esse ministério e a vida de cada um de vocês. Amém. Obrigada e a vocês também. Tchau. Ótima semana.